Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para repercutir a entrevista que o Lisca foi técnico do Internacional nas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2016, na queda colorada para a Série B do Brasileirão, deu para o canal Vozes do Gigante. Ontem à noite repercutiu, trouxe alguns bastidores bem interessantes daquele rebaixamento. Antes de falar sobre esse assunto e trazer esses bastidores, eu já vou te pedir para deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal, vem fazer parte aqui do canal para me dar essa força, me dar essa moral, para que eu possa seguir crescendo por aqui, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera, como eu já adiantei, essa é uma grande entrevista que o Lisca deu aí para o Leandro Bess, o Lucas Colar e o Alexandre Ernest no canal Vozes do Gigante. Até vou deixar no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam acompanhar toda a entrevista na íntegra. O Lisca falou alguns pontos bastante interessantes. A gente já sabia que o Internacional estava virado numa bagunça em 2016 e ele trouxe alguns fatos para mostrar ainda mais o cenário caótico que ele encontrou no estádio Beira-Rio nas 3 últimas rodadas, quando ele assumiu. Ele acabou assumindo contra o Corinthians na derrota por 1-0 em São Paulo, num pênalti inexistente do Hernando no Romero, a vitória contra o Cruzeiro no Beira-Rio num belíssimo gol do Valdívia, e um empate lá em Mesquita por 1-1 contra o Fluminense. Entre outras coisas que o Lisca acabou trazendo à tona, eu vou citar algumas. Por exemplo, ele disse que o Seijas, que quando ele chegou no Beira-Rio estava no banco, não estava sendo utilizado pelo Celso Roth, o Seijas era um dos jogadores mais revoltados, ou pelo menos que demonstravam mais força para buscar essa reabilitação, tentar tirar o time do rebaixamento. Ele disse que o Seijas ia na direção para tentar levantar a moral, porque muitos estavam já entregues. Inclusive ele chega a dizer que o Vitório Pífero, o presidente do Internacional à época, já estava muito cabisbaixo, já não demonstrava nenhuma motivação, não acreditava mais que o Inter poderia poderia escapar desse rebaixamento, e o Seijas era um desses jogadores que puxavam o time para cima, tentavam fazer com que o time te motivasse. Falou do Alex, também foi um jogador que estava na linha de frente, e também o Ceará. Embora o Ceará, ele disse que o Ceará, quando ele quis utilizar o Ceará nas últimas rodadas, o Ceará pediu para não jogar, porque não se sentia bem, disse que não estava bem fisicamente, poderia mais atrapalhar do que ajudar. Ele lembrou que o Ceará foi contratado em meio àquele Campeonato Brasileiro, foi uma baita confusão aquela contratação do Ceará. Ele veio do Curitiba, o Inter contratou, depois descontratou o Ceará, e mesmo com lesão, porque ele tinha sido diagnosticado com uma lesão, o Inter descontratou, mas depois acabou batendo o martelo e trazendo o Ceará. O Lisca disse que o Ceará estava muito bravo, revoltado com algumas pessoas da diretoria do Internacional por essa medida que teve de contratar, descontratar e depois, enfim, trazer o Ceará. Outro ponto que o Lisca falou sobre o Valdívia. Ele disse que no jogo contra o Corinthians, numa última bola que o Inter teve de cobrança de falta, o Valdívia acabou batendo aquela falta direta. Até o Danilo, na oportunidade, tinha ido para a área. E na volta a Porto Alegre, o Lisca deu uma baita chamada no Valdívia em meio ao grupo de jogadores, na frente deles, e muitos comemoraram, porque, segundo o Lisca, os jogadores disseram que havia pouca cobrança no Valdívia. Poucos técnicos ou diretores não cobravam o Valdívia como ele deveria. E naquela oportunidade muitos comemoraram aquela chamada do Lisca no Valdívia. Ele teve uma conversa depois com o Valdívia em separado, e ele disse até que criou uma boa relação com o Valdívia que acabou abrindo muitas coisas da vida dele pro Lisca, passando por alguns problemas, e aí ele disse que criou uma boa relação com o Valdívia naquele momento. Outros pontos interessantes: quando teve aquele acidente da Chapecoense, o Lisca revelou que muitos jogadores reclamaram com a última rodada sendo adiada. Muitos jogadores, funcionários, dizendo que iam perder férias, iam perder não sei quantos dias de férias, e isso mostrou, segundo o Lisca, o pouco comprometimento da maioria desses jogadores. A maioria dos jogadores não estava comprometido
comprometido com a causa, comprometido com aquele momento que o Inter vivia. Ele criticou bastante a maioria dos jogadores que não se comprometeram naquele momento. Ele disse, inclusive, em São Paulo, que muita gente foi comprar a joia, foi tirar foto e, no jogo contra o Corinthians que ele estava. Então faltou comprometimento. No último jogo no Rio de Janeiro, por exemplo, os jogadores recebendo amigos no hotel e colocando mala, já pensando na viagem, nas férias. Isso ficou bastante cristalino para o Lisca naquela oportunidade. Ele se mostrou bastante incomodado, só que, segundo ele, não era o momento de bater de frente com o grupo, porque faltava 3 jogos, o ambiente já não era bom. E o Lisca acabou relatando algumas coisas interessantes, falou sobre o Vitório Pífero, presidente muito cabisbaixo. Ele tentou motivar o Vitório, disse que não tinha jeito, o Vitório estava muito cabisbaixo, e aquela imagem do presidente para os jogadores não foi bom, porque mostrava que o presidente não acreditava mais nos jogadores. O Lisca chegou a dizer que o Vitório não tinha muita moral, não só o Vitório, mas o dirigente não tinha muita moral para cobrar os jogadores, porque já tinha ele já sabia nos bastidores sobre esses negócios do Ministério Público, se ouvia, o Lisca disse que se ouvia nos bastidores. Tanto é que foi perguntado se foi uma surpresa para ele essa questão da investigação, e o Lisca falou, não, para mim não foi nenhuma surpresa, justamente porque ele já ouvia nos bastidores. O D'Alessandro já tinha saído no início do ano, ele chegou a revelar em uma conversa com o D'Alessandro, que o D'Alessandro disse que ia revelar para ele, ia dizer para ele o que estava acontecendo no clube. Então, para o Lisca, aquele semblante da diretoria de não ter muita moral para cobrar os jogadores, e essa questão do Ministério Público não foi nenhuma novidade. Alguns pontos bem interessantes que eu trago aqui neste vídeo sobre essa grande entrevista do Lisca, bem esclarecedora, se bem que a gente já tinha uma noção de tudo que aconteceu, mas é sempre interessante a gente ouvir da boca das pessoas que participaram, que estiveram nesses momentos finais do Inter, do rebaixamento em 2016 do Brasileiro para a Série B. Então vou deixar na descrição do vídeo o link para que você que não acompanhou ainda possa acompanhar essa entrevista de mais de 1 hora, uma grande entrevista do Lisca no canal Vozes do Gigante. Tá bom, galera? Esse é um vídeo para falar sobre esses bastidores revelados pelo Lisca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscreva no canal, que é sempre importante. Vem fazer parte, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, para que seus amigos gostando possam fazer parte aqui do canal. Para quem quiser me seguir no Instagram, @repórtermelo com 2 L's, no Twitter, @smelo com 2 L's, Lucas. Tá bom, galera? Grande abraço!